já tentou alguma vez desenhar cenário, mas não faz ideia por onde começar? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o básico que você precisa saber para começar a construir e desenhar os seus cenários. A primeira coisa que você precisa saber é o conceito de linha do horizonte. A linha do horizonte é a altura do nosso olho, é a altura que a gente está olhando aquele cenário. Então, usando essa caneca como referência, eu tô te mostrando como que ficaria ela acima da linha do horizonte e abaixo da linha do horizonte em comparação com o nosso olho. Então, tudo que tá acima, a gente vai ver a parte de baixo, e tudo que tá abaixo, a gente vai ver a parte de cima. O segundo conceito que você precisa conhecer é sobre ponto de fuga. O ponto de fuga é para onde as linhas estão se direcionando. As linhas vão todas se direcionar para um ponto só. Se você olhar para o seu quarto ou para o local que você estiver, se for um cômodo, você vai ver que as linhas estão correndo para um lugar específico. Esse é o nosso ponto de fuga. Como que as linhas estão se direcionando para aquele ponto específico. E onde está o ponto também eu consigo demarcar a nossa linha do horizonte. Ó, vocês estão vendo que eu demarquei ali e mostrei para vocês que todos os elementos, a cama, a janela, o teto, tá todo mundo correndo para aquele ponto de fuga. Para fazer esse ponto de fuga, eu usei um pincel específico no Photoshop, tem para Clip Studio também, você pode baixar uma foto em si e colocar no programa caso você não tenha, ou você pode fazer manualmente, que dá mais trabalho. Mas eu vou estar deixando na descrição o link para vocês baixarem o mesmo pincel que eu uso no Photoshop. Quando a gente tem dois pontos de fuga, as linhas estão correndo para dois pontos específicos, dois pontos diferentes. Nesse mesmo quarto que a gente está usando, eu usei essa outra foto. Só da pessoa que tirou a foto mudar um pouco a posição, já muda o ponto de fuga, já muda os dois pontos de fuga. Dessa vez, não é só um ponto de fuga. As linhas estão correndo para locais diferentes. E depois eu demarco para vocês, mostrando como que elas estão indo para direções diferentes. A cama tem duas direções que ela está indo diferentes, a mesa também. Então é muito importante saber dessa base para quando a gente for construir a nossa perspectiva. Mas se você tá achando muito complicado, não sabe como faz, eu vou mostrar pra vocês um jeito muito fácil e muito divertido de você fazer isso. Vamos supor que você já tenha uma ideia em mente. Então o que você vai fazer? Você vai rascunhar do jeito mais feio possível. Não se importe com perspectiva, não se importe com a questão do ponto de fuga agora. Depois que você fez esse rascunho, aí sim você vai começar a aplicar o ponto de fuga. Começa aplicando o ponto de fuga primeiro e depois coloca a linha do horizonte. Eu acho muito mais fácil. Mas se for mais fácil pra você o contrário, tudo bem. Outra coisa importante pra você conseguir fazer essas coisas tranquilamente é você saber fazer cubos em diferentes ângulos. Por isso eu vou estar te recomendando o Drawbox, que é um curso online gratuito que você pode fazer e se divertir e aprender, porque você vai precisar saber fazer. Se você quiser desenhar uma cama, que é um retângulo, você vai precisar saber fazer ela em vários ângulos. Se você quiser desenhar uma janela, que é um quadrado, ou um círculo em perspectiva, você vai precisar dessa base. Então é muito importante que você faça. Aí eu tô mostrando pra vocês, eu ajeitando o ponto de fuga pra ficar certinho na perspectiva que eu quero. Então, se não tá, eu vou aumentando, eu vou subindo os ângulos até ficar do jeito que eu quero. Porque nesse ângulo que a gente tá, nossa linha do horizonte, ela tá um pouco abaixo do nosso olhar, se vocês perceberem, porque a cama, ela tá de baixo, né? Então aí eu vou fazendo, arrumando, é um jeito muito mais fácil de você fazer. Se você já estiver acostumado com essa questão de perspectiva, ponto de fuga, é você já começar fazendo os pontos de fuga. Eu fiz os dois ali, eu gosto de fazer eles separados, porque senão vai ficar estranho. Aí eu vou colocando as paredes, vou fazendo tudo seguindo a malha que a gente criou, já fiz a linha do horizonte. É um jeito mais chato, assim, de fazer, mas eu quero que você teste, experimente qual que você gosta mais. Usem referência, gente, não tirem da sua cabeça. Fica muito mais fácil você usar uma referência, pegar ali no Pinterest, pegar uma ideia. Isso aí eu tava olhando no Pinterest mais ou menos a ideia que eu queria, tá? De uma casa real. Eu comecei a fazer uma pintura com escala de cinza, escolhendo o que eu queria que fosse mais escuro e mais claro. Então o céu lá fora tá mais claro do que o quarto aqui dentro. A mesa eu queria mais escura que a parede. O chão ele é um pouco mais claro do que a mesa. Eu gosto de pensar desse jeito, que fica muito mais fácil de pensar em valores. A sacada eu queria que ela fosse um tom branco, então eu coloquei ali um cinza bem mais claro. É assim que eu gosto de pensar em valores. Nesse caso eu não pintei, eu fiz na escala de cinza pra demonstrar mais fácil pra vocês. Mas vocês podem fazer a pintura usando esses mesmos conceitos. O último conceito que você precisa saber é sobre perspectiva atmosférica. E nessa foto, a gente consegue ver que quanto mais longe as montanhas ficam, mais azuladas e mais dessaturadas, mais claras elas estão. Isso vai funcionar para você criar os seus cenários, criar profundidade. Então, quanto mais perto, mais forte o tom, e quanto mais longe, mais desaturado. Eu quis demonstrar isso para vocês fazendo esse desenho em preto e branco dessa princesa que estaria mais perto da gente e um castelo que está mais distante. Vocês conseguem ver que ele está mais claro. As montanhas estão mais claras do que o castelo. Essa é uma questão de valores, assim, que é um pouco mais chata, a gente pode falar em outro dia, mas vai funcionar para você criar o seu cenário. Aqui tá sem cor, mas quando você for colocar a cor, você já vai ter esse conceito na sua cabeça, que o que tá mais perto é mais escuro e o que tá mais longe é mais claro. Isso depende também de cada contexto, do objeto, da luz do sol, por isso usem referências sempre. Foi esse tutorial e você aprendeu agora como fazer seus próprios cenários. Me segue para acompanhar, vamos continuar falando de cenários, de outros assuntos, de valores, de cores.
vou ensinar pra vocês na prática como que faz no cenário. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me segue aqui no YouTube, segue no Instagram e participe do nosso clube de estudos no Discord, onde você pode tirar suas dúvidas, conversar com outros artistas, fazer amizades e estudar diariamente com a gente, que nós temos o desafio diário todos os dias de algum estudo específico. Um beijo, tá, Juji, e até a próxima!